E hoje nos foi dada uma tarefa um tanto quanto difícil, porque falar do amor, embora pareça fácil, né, falar de amor, mas é um tanto quanto difícil, principalmente quando a gente vai conceituar amor dentro da visão ainda estreita de seres em evolução que nós somos, né? Então eu resolvi trazer aqui para início do tema um conceito trazido pelo nosso querido Paulo, né? Paulo de Tarso. Quem não conheceu ainda a história de Paulo, vale a pena ler um livro que se chama Paulo e Estevão. É um livro, psicografia de Chico. Paulo e Estevão, um livro grosso. A gente assusta, né, com o tamanho do livro. Mas a história é belíssima, né? E ela vem mostrar para a gente como que o amor converte e como que o amor muda a vida das pessoas. Paulo foi um exemplo disso, de mudança e de conversão, né? E então ele, como testemunha dessa mudança, dessa visão nova que se abriu para ele em vida na terra, ele falou um pouco do amor, né? Ele chama o amor de caridade, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 6, ele refere o seguinte, é uma citação de Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um sino que retine, né? Um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Então ele trouxe uma definição do que é amar, né? E se nós formos pensar, a gente tem conceitos diferentes. Muitas vezes a gente acha que a gente está amando quando nós estamos sendo úteis. Quando você se dispõe a fazer alguma coisa para alguém, né? E aí a pergunta que sempre vem à nossa mente é: qual de fato é a motivação que está levando você a se dispor a ser útil? Qual a real motivação? E muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, a gente se depara, né, com motivações que não é o amor. Muitas vezes podemos enumerar várias razões. Eu estou precisando exercitar a minha caridade para ver se eu me torno uma pessoa mais generosa. Com o intuito de quê? De ser admirado? De ser respeitado? Com o intuito de alimentar, às vezes, o nosso orgulho, a nossa vaidade? Olha como eu sou bom, né? Olha só como eu sou bom e generoso. Então, muitas vezes a gente acha que amar é ser pródigo, né?
Ser pródigo, ter prodigalidade, significa ser capaz de repartir o que tem com todos. Né? Olha como eu sou caridosa. Né? Tudo que eu tenho eu divido. Mas o que faz você de fato ter essa atitude? É o amor? Você, quando faz isso, você espera algo em troca? Reconhecimento? Agradecimento? Porque se nós esperamos qualquer coisa em troca, não é amor. Pode ser qualquer outra coisa boa, mas não é amor. Porque amar é incondicional. Amar não exige retribuição. Não exige nenhuma condição. Muitas vezes a gente acha que amar é ser caridoso. Mas o que me motiva a ser caridoso? Muitas vezes eu quero reconhecimento, ou eu quero ser aceito, ou eu quero vencer um medo que existe em mim, ou eu estou com minha autoestima tão baixa que eu estou achando que preciso ser servo de todos porque eu não tenho uma autoestima. Muitas vezes alguém pode entender que amar é ceder sempre, é falar sim para tudo e para todos. Como eu amo. Tudo que qualquer pessoa me pedir, eu faço. Será que isso é amar? Dizer sim para tudo e para todos? Muitas vezes, descuidando de si mesmo, dos seus sentimentos, do que você é, para assumir um papel que não é compatível com a sua realidade interior, trazendo para dentro de você conflitos psicológicos, reajustes difíceis. Olha como não é fácil exercitar amor. Muitas vezes há aqueles que acham que amar é sempre conceder. E isso não é real. Porque vejam a criança que está aprendendo ainda as leis da vida. Se não houver o pai, a mãe, que diga não, isso não pode, a criança coloca a sua vida em risco, não é? Ela pode se acidentar de maneira fatal. Assim também é aquele que ama. Quem ama tem que aprender a dizer também o não quando for necessário. Você não deve. Não é bacana isso para você. Olha, cuidado, isso não é o melhor. Não, eu não posso te ajudar. Então, Jesus, quando na terra, disse que o seu falar seja sim, sim, não, não. Tudo que ultrapassa disso vem do maligno, né? Dizendo para nós que nós precisamos aprender o momento de dizer sim e o momento de dizer não. Nós temos que compreender que amar é diferente de agradar, né? Agradar. Muitas vezes nós vamos amar profundamente uma pessoa quando nós estamos desagradando-a na sua necessidade ou no seu desejo. E pode ser uma manifestação de amor profundo, que muitas vezes implica para a gente ter que lidar com
uma reação indesejada do outro. Muitas vezes de ódio, de rancor, de incompreensão, para que lá na frente ele consiga entender melhor a proposta que foi colocada para ele. Então, amar, gente, não é uma coisa muito simples. Ela exige de nós uma compreensão que é conquistada a cada reencarnação, a cada vivência, a cada experiência. E mais ainda, nós aprendemos a amar com a experiência que o outro nos traz. Essa troca de experiências vai potencializando a nossa capacidade de amar. Amar é a presença de Deus, é a presença de Deus em nós, em ação. É uma energia divina que está em movimento através de nós. E através de nós, por várias formas. Existem várias manifestações do amor, né? Dessa energia divina em movimento. E essas manifestações, elas perpassam por todos os reinos da natureza na nossa escola, planeta Terra. Se nós observarmos a natureza e todo o seu mecanismo de funcionamento, a interdependência entre os seres, a contribuição que cada um dá para que a vida do outro se estabeleça e seja bem regulada, serve de exemplo para cada um de nós. Quando nós vemos as bactérias, os vírus, os pequenos animais que se interagem uns com os outros, fazendo o seu papel e contribuindo para que a vida do outro seja um pouco melhor, isso é o amor em ação, a presença de Deus em ação. O amor, ele mobiliza forças na união e na atração molecular. É através da força do amor que a matéria é condensada e ela vai se expressar nas mais variadas formas e nos mais variados e complexos sentimentos. Esses sentimentos vão estar se desenvolvendo na consciência evolutiva de cada um e vão se tornando cada vez mais complexos pelo exercício do livre-arbítrio, pela consciência livre e por sua responsabilidade nas suas escolhas. Então, olhar o outro com os olhos do amor. Olhar o outro com os olhos do amor. Primeiro, implica na benevolência. Então, você sempre está com a proposta de semear o bem. Lembrando que às vezes o bem não é exatamente o desejado pela criatura, mas é para o bem dela, né? Segundo, a indulgência para com as imperfeições alheias. Ora, o Cristo nos disse: se você tem uma trave, né, uma trava no seu olho, por que que você fica apontando, né, para o olho do teu irmão? Você tem várias coisas a vencer, várias dificuldades a superar e várias, vamos dizer, virtudes a desenvolver. Então,
que medir o outro por você? Cada um de nós aqui presente tem uma história de vida que não vem apenas desta vida. Uma história de vida eterna que remonta a séculos de idas e vindas entre o mundo espiritual e o mundo material. Temos uma única vida que vai variando a sua atuação. Ora, a consciência atua no mundo estritamente espiritual, ora, ela atua no mundo material. Mas ela é única. Eu sou o que eu sou. Eu vou ser, quando deixar o corpo físico, o que eu sou. Então, é preciso ter a indulgência para com o outro, a tolerância, compreensão, associada à compreensão. Entender as limitações e a condição evolutiva e a história que ele traz. Todas as decisões que ele toma na sua vida, elas estão baseadas em experiências prévias. Nós somos assim, fruto do desenvolvimento de nossas experiências. É por isso que o Cristo disse para a gente: me diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. Né? O próprio Cristo disse. Então, nós somos frutos desta experiência de interação no ambiente espiritual e material que vivenciamos. E as nossas escolhas, os nossos pensamentos e as nossas emoções derivam delas. E o que nós temos que fazer? Entender que essa regra não vale só para a gente, vale para todos nós. E que cada um vai reagir e agir de acordo com a sua herança experimental. Então somos diferentes. Então não podemos dizer que fulano tem o conhecimento da doutrina espírita e faz isso. Né? Quantas vezes a gente ouve essa frase? Né? Mas é porque cada um de nós é um resultado evolutivo e que precisa ser compreendido. A indulgência é uma tolerância associada a essa compreensão da condição evolutiva de cada um. E nós precisamos também do perdão das ofensas. Na medida que nós compreendemos o estágio que cada um está no seu desenvolvimento espiritual, nós vamos entendendo o alcance que cada um tem para se expressar e para expressar o amor de Deus. Porque quando nós expressamos o amor de Deus, quando nós amamos, nós vamos expressar de acordo com a nossa condição evolutiva. Alguns serão capazes de expressar em toda a sua totalidade, como foi o Cristo por nós, ao expressar o amor do Pai por nós. Outros vão ter muita dificuldade de expressar com essa intensidade. A expressão do amor, ela será determinada pela sua condição evolutiva. E quanto mais eu caminhar nessa direção, maior a minha potencialidade de amar e de expressar esse amor. Assim é preciso ainda compreender, né, e não confundir amar com ser cúmplice de erros alheios. Amar alguém não significa concordar com tudo.
e nem absorver tudo aquilo que é trazido pelo outro e adotá-lo como conduta para agradar alguém. Isso não é amar. Quantas vezes a gente faz isso, né? Inúmeras vezes. Respeito ao limite do outro. Então, não pode se confundir amar com deixar de respeitar o seu próprio limite. Cada um de nós precisa se conhecer muito bem, disse Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo, se você quer se tornar um homem de bem. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Está lá na pergunta do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E é por aí que nós temos que começar o exercício do amor. E é por aí, e é por isso, que Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é preciso que nós trabalhemos o conhece-te a ti mesmo para amar o próximo. Para entender o próximo, é preciso que eu me entenda as dificuldades, os processos psicológicos, emocionais. Muitos de nós, para ter essa compreensão, às vezes precisamos de ajuda. A ciência da psicologia, tem algumas ferramentas que nos ajudam nesse processo do autoconhecimento. Então, muitas vezes temos que lançar mão, sim, da terapia psicológica para nos ajudarmos. Porque assim, no amar ao próximo como a nós mesmos, significa eu entender, compreender os meus processos e limites, para que eu entenda o outro nos seus processos e nos seus limites. É assim que funciona. Então, a empatia, ela surge no processo amoroso. A empatia, o que é a empatia? É você ser capaz de se colocar no lugar do outro, para compreendê-lo nas suas atitudes e pensamentos. A gente às vezes faz isso de maneira errônea. Por quê? Porque a gente se coloca no lugar do outro com os nossos valores. Se fosse eu, se eu tivesse no lugar dele, com os meus valores, com as minhas experiências, isso é um erro. A empatia significa você se colocar no lugar do outro dentro do horizonte que o cerca, dentro das experiências que ele teve, para que você consiga compreendê-lo. Né? Fazendo bagunça com meus papelzinhos. Sem papelzinho eu não sou nada. Então, existe um comentário também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: no início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais instruído, purificado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Né? Somente oferecemos aquilo que nós possuímos. Nós não conseguimos ofertar algo que nós não temos. E quando nós tentamos tomar essa atitude
de dar algo de nós que nós não temos, o que acontece conosco? Nós adoecemos, né? Aí vem a doença, seja ela física, seja ela psicológica, doença emocional. Quando nós estamos tentando oferecer uma coisa que a gente ainda não conquistou, né? Então nós precisamos nos conhecer para sermos capazes de amar dentro dos nossos limites e oferecer o melhor que nós temos. Esse é o melhor que nós temos, né? Então, os valores da alma devem ser maiores que os valores da matéria. E tem uma frase que eu aprendi na época em que eu era estudante de medicina, e assistindo uma aula sobre relação médico-paciente, uma discussão em grupo, uma professora muito sábia, que escreveu um livro, inclusive, sobre isso, relação médico-paciente, ela disse uma frase muito importante que eu nunca esqueci na minha vida depois disso. Nós temos que aprender a usar as coisas e amar as pessoas. E não amar as coisas e usar as pessoas. E muitas vezes nós nos pegamos fazendo isso. Damos mais importância ao título que a pessoa carrega, aos recursos financeiros que ela tem, aos títulos acadêmicos, aos títulos de nobreza, se é que existe ainda no país, não sei, mas acho que ainda tem, né? Família tal, família tal. Muitas vezes nós damos mais valor a isso do que a pessoa, de como ela é, como ela funciona, o que ela sente, quais as emoções que ela carrega, né? Muitas vezes nós damos mais valor às coisas e amamos as coisas. Amamos a profissão que ela tem, amamos a competência que ela tem profissional, amamos o que ela representa na comunidade, amamos o carro que ela tem, a casa que ela tem, a vida que ela tem, as viagens que ela proporciona, mas usamos a pessoa. Não amamos a pessoa, usamos, né? Então a gente precisa começar a inverter. Usar as coisas e amar as pessoas, né? E amar alguém abdicando de si mesmo, amar com tal intensidade, a esquecer de si mesmo, são para poucas almas. Porque é um ponto evolutivo muito grande. Você tem que ter caminhado bastante, trabalhado muito o seu interior, ter uma autoestima muito elevada, para que você possa abdicar de si mesmo e conseguir ser feliz assim. Será que nós estamos preparados para isso? Porque a nossa felicidade, ela é responsabilidade nossa, não é do outro. Se eu estou feliz ou estou triste, não é porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, é porque eu estou me sentindo mal em relação a isso. Eu estou me sentindo mal em relação àquilo. É o estado da minha alma. Não é porque o fulano fez, porque o fulano Beltrano fez. É eu não estou me sentindo bem em relação àquilo. Então, a responsabilidade da felicidade não pode ser colocada na mão do outro. Cada um tem
a responsabilidade sobre sua felicidade. Não é verdadeiro a gente dizer: eu amo fulano, sem ele eu não sou nada. Tá certo isso, gente? Olha o que eu estou fazendo com o fulano. Olha o peso que eu estou colocando nas costas do fulano, né? É justo? Não, não é justo. Porque amar é, sobretudo, libertação. Quando eu amo alguém, eu quero que esse alguém seja feliz, seja comigo ou semigo, seja ao meu lado ou ao lado de outra pessoa. Isso é o amar de verdade. Quando eu começo a achar que por amar alguém profundamente, eu sou dono desse alguém, e eu falo de amor de mãe para filho, de filho para mãe, para pai, e de companheiro para companheira, esposo para esposa. Não é só de casal, eu falo, inclusive, do núcleo familiar. Nós não somos proprietários do outro porque nós amamos. Não somos. Não é? Não somos donos de ninguém. Quando eu amo, eu digo: eu sou de fulano. Eu me dedico, eu sou de fulano. E estou alegre de ser de fulano. Eu sou da minha mãe. Eu amo a minha mãe. O que ela me pedir, eu quero fazer por ela o que ela precisar. Eu sou dela, mas ela não é minha. Ela não é minha. Eu sou dela. Né? É diferente. Então, amar não é possuir. Porque se agimos protegendo a pessoa como se essa pessoa fosse um objeto e uma propriedade nossa, nós não vamos permitir que essa pessoa faça suas escolhas. Nós estamos subjugando-as. Nós estamos exigindo dela uma série de coisas que são totalmente desnecessárias para se amar. Quando a gente ama, a gente oferece a liberdade, porque a gente respeita as escolhas. Pode ser que as escolhas sejam: eu não quero caminhar com você por algum tempo. Pode ser que sim. Pode ser essa a escolha do outro. E se nós amamos, nós temos que entender. Ah, mas isso pode nos deixar tristes? Bem certo que deixará. Ficaremos tristes por um período? Sim. Por quê? Porque nós ainda temos dentro de nós o nosso egoísmo, que foi desenvolvido ao longo de várias existências na matéria, com a necessidade de garantir a sobrevivência no corpo. Nós olhamos os animais e a gente vê, quando ele precisa garantir a sua sobrevivência, ele toma atitudes totalmente egocêntricas. Concordam com isso? Bem egocêntricas. E nós vivenciamos essas experiências bem antes, há milênios. Mas essas experiências ficam marcadas, impregnadas em nós. E nós somos egocêntricos. Então, às vezes, quando nós amamos alguém e damos a ele a liberdade de ser o que é, isso dói. Isso dói muitas vezes em nós. E nós precisamos trabalhar devagarinho para fazer essas mudanças, mudar o olhar, mudar a compreensão, porque isso vai parar de doer. E vai chegar um momento que isso não vai doer em nada. Tá? E os amigos espirituais afirmam isso
de maneira categórica. Então, a frustração, amar é saber dizer não. E a frustração, ela abre novas portas e perspectiva ao coração que a gente ama. Quando nós achamos que dizer um não pode ser algo muito difícil e nós estamos piorando a vida do outro, muitas vezes o que nós estamos fazendo é dando uma sacudida para que ele veja outras opções que ele tem para progredir, melhorar, se libertar e conquistar a sua própria felicidade, avançar. A frustração, ela cria mecanismos adaptativos. A gente vê isso em criança. Quando nós dizemos não para o nosso filho, nós estamos internalizando nele a tolerância às frustrações, desenvolvendo neles a resiliência. E se nós somos pais que só falamos sim para tudo que o menino pede e quer, nós estamos atabalhoando a existência dessa alma, porque na vida ele vai encontrar vários nãos, muitos. E como que ele vai reagir diante dos nãos se os pais, durante toda a sua infância, só falou sim? Então, o não é importante e não é só para a criança, mas para o ser humano adulto também. É através dele que nós desenvolvemos novas perspectivas e procuramos novos caminhos e descobrimos novas oportunidades que nós não tínhamos sequer a ideia de existir. Eu costumo dizer que quando nós passamos por uma decepção, seja ela qual for, profissional, emocional, no casamento, na família, quando nós passamos por uma decepção muito intensa, mas nós nos dispomos a continuar caminhando, vamos em frente, eu não posso parar, a vida segue, eu busco ajuda, eu preciso prosseguir. É como uma rua que você está seguindo e tem uma esquina na frente. Você tem que seguir porque ali tem uma esquina. E quando você vira a esquina, abre-se um novo horizonte. Então, muitas vezes, essas decepções fazem com que nós sigamos em direção a essa esquina. Que ao passar por ela e vislumbrarmos horizonte novo, a nossa vida muda. Em função disso, nós não paramos, nós não ficamos nos vitimando e não ficamos com pena de si mesmo. Gente, puxa, foi doloroso, está doendo muito, mas vamos prosseguir, porque a vida nos traz oportunidades novas a todo tempo. Por isso, o amor é Deus em ação. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá de ti mesmo, sem jamais cobrar taxas de gratidão, taxas de reconhecimento. Então é preciso que a gente entenda que o amor verdadeiro ele é incondicional. E se ele é incondicional, ele não gera estresse, ele não gera ansiedade. Primeiro, porque eu não estou preocupado se o outro tem essa ou aquela condição para eu oferecer o que eu quero. Não estou preocupado com isso. Segundo, que eu não estou preocupado se ele vai me agradecer ou não, ou se, se ele nunca vai me agradecer, se ele nem vai perceber o que eu fiz. Não estou preocupado com isso. Portanto, esse gesto de amar não tem estresse, não tem angústia,
Não tenha ansiedade, porque eu não criei isso no momento de amar. Né? Amar não é sofrer. Embora o amor tenha grande impacto em situações existenciais de sofrimento, sofrer por sofrer não tem significado algum. Gente, quantos de nós fica alimentando a dor de cotovelo, né? Dor de cotovelo, a vida inteira, com aquela dor de cotovelo, né? Isso não é bom, é para o nosso espírito. O outro não tem nada a ver com isso. O problema disso é nosso, é de cada um de nós. Tá? E não adianta eu ficar me punindo e sofrendo amargamente, sem abrir as janelas da minha alma para novas oportunidades, novos relacionamentos, novos empregos, né? Novas amizades. Se eu não abro a minha janela para isso, eu fico sofrendo em vão, porque eu não estou melhorando, eu não estou indo para frente, eu estou apenas pisoteando no mesmo lugar, como uma criança birrenta, que não quer enxergar que há algo melhor para você. Né? Jesus diz: antes era olho por olho, dente por dente. Porém, agora se alguém bate na sua face direita, oferece à esquerda. Significa que você vai deixar se esbofetear ou alguém te maltratar? Não. Significa que você, diante de um desafio, uma situação desafiadora, você vai tomar uma atitude diferente daquele que está, muitas vezes, trazendo uma agressão, uma violência ou uma infelicidade. Você tem que responder de uma maneira diferente, com um outro olhar, com uma outra postura. Não é somente o sofrimento que sublima a alma. O amor, ele movimenta recursos que renovam a maneira como vislumbramos a vida. Tá? Então, não é só o sofrimento que nos ensina. O amor nos ensina de uma forma muito mais adocicada, né? O sofrimento é amargo, né? Nos ensina de uma forma amarga. O amor, quando nós vamos trabalhando ele em nós e colocando a energia de Deus em movimento através de nossas atitudes, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, nós tornamos a nossa evolução mais adocicada, mais gostosa, né? E nós sentimos o verdadeiro prazer de estar em companhia de Deus, Deus em nós. Eu agradeço a todos vocês a atenção, o carinho, né? E desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus os acompanhem em cada núcleo familiar. Obrigada.